Oi, está começando mais uma edição do Bem Viver, nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Chegando devagarinho, eu sou Lucas Salum e te convido para essa boa prosa. Bora nessa? Terra por povo guarani é fartura na alimentação. Como a comunidade retomou práticas ancestrais na agricultura? 70 anos das ligas camponesas. Quem primeiro gritou reforma agrária na lei ou na marra? E no outro lado do mundo, um mergulho na cidade proibida na China, patrimônio da humanidade. E tem sim receita no programa de hoje. É isso e muito mais, se liga que o programa está só começando. São Paulo é arranha-céu, buzina no café da manhã, asfalto disputando com a grama quem cresce mais rápido. A maior cidade da América Latina é grande, mas tem uma hora que ela acaba. E é justamente nessas bordas que o milho, a batata doce e a mandioca brotam. O povo guarani faz desse território um local de proteção do alimento. Literalmente, nenhuma semente vai para a terra antes de passar pela casa de reza. E é justamente esse cuidado que vem garantindo a autonomia para essa população poder escolher o que comer. E também dá um respiro para o asfalto que até ele cansou de crescer. Pedro Estrapassolas conta pra gente. O relato é de Gerapoti Mirim, uma das lideranças guarani-mbiá da terra indígena Tenondé-Porã, no extremo sul da cidade de São Paulo. A Calipeti, onde ela vive, é uma das 16 aldeias deste território. Por muito tempo, cerca de 1.500 indígenas que habitam o local viviam espremidos em uma pequena área de 26 hectares. O reconhecimento pela FUNAI em 2012 ampliou o território para quase 16 mil hectares. Em 2016, a portaria declaratória do Ministério da Justiça confirmou o novo limite territorial. Gerá conta que foi somente após a demarcação que foi iniciada a retomada da agricultura ancestral, um dos pilares do Nhandereco, o modo de viver guarani. A aldeia de Gerá antes era uma grande monocultura de eucalipto. Daí o nome Calipeti, que significa roça de eucalipto no idioma guarani. Unindo a sabedoria dos mais velhos ao suporte técnico do programa Aldeias, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, os Guarani da Tenondé-Porã conseguiram superar os desafios para a recuperação do solo, já que a raiz profunda do eucalipto acaba puxando água em excesso do lençol freático. Com a terra renovada, os indígenas passaram a recolher sementes nativas da Mata Atlântica em aldeias de outros estados e países. Desde então, mais de 200 variedades livres de qualquer transformação gênica foram plantadas. Gerá enfatiza a natureza espiritual da agricultura guarani, onde os alimentos são considerados sagrados e não devem ser comercializados.
Só de milho são 9 tipos diferentes, do amarelinho mais tradicional ao com a coloração roxa. De batata doce são 15 variedades. Há ainda uma diversidade de frutas nativas da Mata Atlântica, como o araçá, a juçara, o cambuci e a pitanga. Os plantios na Calipeti acontecem por meio de mutirões. Neste processo participam indígenas de todas as idades e gêneros da aldeia, onde vivem cerca de 90 pessoas. Wesley Caraí era um dos presentes na colheita que a reportagem acompanhou. No fim do dia, todos os indígenas compartilharam dos frutos do trabalho coletivo e voltaram para casa com um pouco da mandioca e das batatas colhidas. Caraí Jonathan reforça o papel da agricultura guarani na conservação da floresta e conta o que mais gosta de fazer na roça. Gerá relata que o desenvolvimento da agricultura guarani em Tenondé-Porã foi impulsionado por um modelo coletivo, distinto da estrutura organizativa anterior, influenciada pela ditadura militar e que impôs nos territórios indígenas a figura dos caciques e dos capitães. Importante essa lembrança da Gerá. O discurso do desenvolvimento, acima de tudo, já foi responsável por verdadeiras violações da classe trabalhadora. Em Pernambuco, há 70 anos, agricultores e agricultoras chegaram no limite de serem explorados em uma fazenda de cana, que era justamente uma das consideradas motores da economia do país. A gente está falando de Galileia, o berço da luta organizada pela terra no Brasil. Inclusive, o MST é descendente direto desse processo de resistência que começou com as Ligas Camponesas. Afonso Bezerra chega mais para contar essa história. A história de Zito da Galileia se confunde com a das Ligas Camponesas. Essa associação nasceu na casa do meu avô. Eu tinha 8 anos de idade. Então, de toda aquela juventude, aquelas crianças, aqueles adolescentes, eu tive essa sorte de continuar a andar por onde o meu avô andou, com aquele grupo que formaram as Ligas Camponesas. O ano era 1955. O avô de Zito, Zezé da Galileia, não estava satisfeito com as condições de vida dos trabalhadores rurais. Queria, de alguma forma, mudar o destino daquelas pessoas. Resolveu criar, com o apoio de outros companheiros, a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, que mais tarde seria mundialmente conhecida como Ligas Camponesas. Zito não imaginava naquela época que se tornaria no futuro uma espécie de guardião da memória das ligas. Aqui está o velho Zezé, meu avô. Essa foto, Julião vem a Galileia pela primeira vez. As Ligas Camponesas, ela nasceu por causa da miséria que havia na Galileia. O povo, tudo de mãos calejadas, as roupas remendadas,
Acontecia que os trabalhadores não tinham dinheiro nem para comprar comida. Era obrigado a trabalhar com o patrão 3 dias de graça por semana. A história das ligas tem sido preservada pelas mãos de Zito. Na casa dele, no Engenho Galileia, estão guardados fragmentos das ligas. São fotos, objetos, livros guardados com muita paixão e orgulho. Um dos itens do acervo é este gerador, doado em 1961 por Edward Kennedy, irmão do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele veio ao Nordeste brasileiro a pedido do presidente norte-americano para averiguar se as atividades das ligas tinham relação com Fidel Castro e se Pernambuco poderia transformar o Brasil em uma nova Cuba. Ao final da visita, Kennedy assumiu o compromisso de doar um gerador ao constatar que Galileia ainda não tinha luz elétrica. Zito recorda da visita. E começa a conversar com um camponês, conversa com outro e conversa com vários. E viu que aqui não tinha nada a ver com coco. Então, no caso, o que eu acho, que ele veio como espiando, para ver que história é essa, que danado de Galileia é esse, que liga é essa que está acontecendo. Este mês, familiares, pesquisadores e ativistas estiveram em Galileia para celebrar os 70 anos das ligas. Apesar das homenagens, houve também cobrança. O grupo pede mais investimentos na conservação da memória das ligas. Raul de Paula, bisneto de Francisco Julião, um dos ícones das ligas, explica o objetivo de manter vivas as lembranças do movimento. A gente faz esse ato precisamente para lembrar da necessidade de se voltar a pautar as coisas a partir de soluções absolutamente fundamentais, porque os problemas são estruturais. E a questão da terra no Brasil ainda é a questão mais fundamental, ainda é o definidor da estrutura política desse país. Inicialmente, as ligas tinham o objetivo de reivindicar direitos básicos para a população rural, como o sepultamento digno e o acesso à educação. Além disso, protestavam contra o reajuste permanente e abusivo do foro, uma taxa paga todo ano pelos agricultores aos senhores de engenho pelo uso da terra. Zito explica que com a chegada do advogado Francisco Julião, o grupo ganha visibilidade nacional e incorpora a pauta da reforma agrária, eternizada no lema, na lei ou na marra. Com o Julião, as coisas mudam porque agora há uma segurança jurídica, né? Há uma segurança jurídica, ele é advogado e nada ia se fazer sem ele saber. Henrique Mackenzie, autor do livro sobre as memórias trabalhistas de Julião, destaca o papel político da memória e como a história das ligas pode inspirar novas lideranças no campo e na cidade. Quem não tem memória não tem futuro. Né? A gente é fruto de um processo genético que vem dos nossos antepassados. Né? E é fundamental a memória, o resgate de personalidades fortes como o Francisco Julião, como a Alexina Crespo, para que inspire novas gerações. Terra para plantar, terra para colher, terra para pôr comida na panela e encher a mesa. Sim, toda essa luta é para garantir o nosso direito a uma alimentação rica e saudável. Então bora pôr em prática? Chega mais Rema Soto, que hoje nos apresenta, olha, uma cenoura na manteiga com pasta de queijo que nem a casca fica de fora. Brilha, Rema! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, felicíssima de ensinar para vocês uma receita maravilhosa com cenoura. Ó, cenoura na manteiga com pasta de queijo. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 1 kg de cenouras, manteiga, 400 gramas de ricota, 200 gramas de requeijão, 1 dente de alho, pimenta do reino, sal e azeite. A gente vai começar nossa receita descascando as cenouras e fazendo um caldo com elas. Essa cenoura é orgânica, está maravilhosa, está bem fresquinha. Aí pegamos nossas cascas, mais ou menos 1 copo de água. E aí vamos no fogo. A cenoura você pode cortar do jeito que você quiser, só
se atente a que todas elas têm mais ou menos o mesmo grossor, a mesma largura, para cozinhar tudo junto. Se você quiser fazer um bastão, você faz isso. E ele vai ficar mais ou menos da mesma largura, tá vendo? Mas dessa vez eu quero fazer assim, desse jeito. Porque eu acho que fica bonito essa mudança de cores que ela tem. E depois de cozida, ela fica mais bonita ainda. Assim que eu vou cortar elas desse jeito. Olha que lindo ficou. Então agora, vamos na frigideira. A gente faz isso com manteiga e azeite, mas eu encontrei essa manteiga de garrafa lá no Armazém do Campo. Eu vou colocar um pouco dessa manteiga e um pouco dessa, tá bom? Aí a gente distribui a gordura e coloca nossas cenouras. Tá vendo que todas elas têm a mesma largura? Ó, para cozinhar por igual. Usa pimenta, uma pitada de sal. Enquanto faça isso, eu vou vir pingando com meu caldo. Vou até desligar porque já foi feito aqui. E aí eu pego mais ou menos essa quantidade e vou pingando até nossa cenoura ficar al dente. Vou deixar ela pegar uma douradinha. Esse é o nosso ponto, onde ela não está muito mole, nem está muito dura. Nossa ricota. Vamos cortar ela um pouco para ajudar nosso liquidificador. Ricota, o requeijão e o alho eu vou cortar um pouquinho para ajudar também. Vamos lá. Se você achar que ele não bate direito, você ajuda ela com um pouquinho de caldo. Maravilhoso. Nossa pasta. Espalha. Marca a gente nas redes sociais. Rema Chef, chefe de restaurante, mas agora você sabe. Minha vez. Construída há mais de 600 anos, a Cidade Proibida é a trajetória da China contada pela arquitetura, objetos e arte. O Bem Viver mergulhou nesse patrimônio cultural da humanidade para saber qual o segredo para manter toda essa sabedoria viva. Diretamente do outro lado do mundo, a reportagem de Mauro Ramos. O Palácio Museu, também conhecido como Cidade Proibida, é um patrimônio cultural mundial que abriga a mais valiosa coleção de relíquias culturais da China antiga. O lugar, que tem mais de 600 anos, foi o Palácio Imperial das dinastias Ming e Qing, de 1420 a 1911. Este ano está completando 100 anos como museu. São mais de 1.800.000 relíquias, incluindo pinturas, caligrafia, objetos de metal, cerâmicas, têxteis, entre outras 25 categorias, que abrangem todas as expressões artísticas chinesas, desde a pré-história até a era moderna. Em 1987, a Cidade Proibida foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Di Yajin, que é diretora do Departamento de Monitoramento do Patrimônio Mundial do Museu do Palácio, explica o valor do espaço histórico. O Palácio Museu, a Cidade Proibida, é na verdade um patrimônio cultural extremamente importante da China. Para a gente, ele representa um gigantesco complexo de arquitetura histórica e é considerado o maior e mais completo conjunto de palácios clássicos preservados no mundo. Além dos prédios em si, temos relíquias culturais móveis incrivelmente detalhadas, árvores centenárias, elementos decorativos externos e estruturas históricas que contam séculos de história. O museu possui 12 oficinas para a restauração de pinturas, cerâmicas, metais e relógios, entre outras peças, e conta com mais de 20 laboratórios.
Tem 5 técnicas de restauração reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial Nacional e 3 técnicas listadas como Patrimônio Imaterial de Pequim. Por ano, o museu restaura mais de 300 relíquias e desenvolve cerca de 30 projetos de pesquisa. Como explica Di Yajin. Atualmente, o foco da proteção em nível internacional não é apenas a chamada restauração emergencial, ou seja, consertar os edifícios. A tendência global é pesquisar a proteção preventiva e o Palácio Museu segue isso. Ma Yue é chefa do Grupo de Restauração de Pintura e Caligrafia do Departamento de Proteção e Restauração do Patrimônio Cultural do Museu do Palácio e fala sobre o que envolve o trabalho do seu departamento. As coleções do Museu do Palácio são gigantescas em quantidade e inestimáveis em valor artístico, histórico e até científico. Proteger tudo isso exige entender não só a pintura em si, mas também como ela foi montada originalmente. Só preservando a estrutura completa, pintura e método tradicional de montagem, é que garantiremos que as gerações futuras possam estudar e apreciar essas obras em toda sua complexidade. Kong Yanju é diretora adjunta do Departamento de Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural do Palácio Museu. A especialista conta que o princípio do trabalho em seu departamento é preservar ao máximo as informações originais da peça, fazendo apenas intervenções moderadas de manutenção, proteção e reparo. A preocupação é tanto resolver os danos atuais, quanto proteger os vestígios históricos que as peças carregam consigo. Durante a restauração, avaliamos se os adesivos tradicionais ou os modernos são mais adequados para cada caso específico. Na hora de escolher, muitas vezes optamos pelos tradicionais, principalmente quando a relíquia é frágil ou exige compatibilidade extrema. Nem sempre usamos adesivos modernos indiscriminadamente. Nosso foco é sempre proteger o objeto da melhor forma possível. O Palácio Museu tem mais de 1.500 relógios em seu acervo. Desses, cerca de 200 precisam de restauração urgente. E quanto mais tempo passa, mais demorada e complicada vai se tornando a restauração. Quando falta uma peça original, são utilizados documentos históricos ou relógios similares já restaurados como referência. Scanners 3D e réplicas digitais são usadas para recriar as partes faltantes. Nossa reportagem perguntou para Ti Haonan, chefe do Grupo de Restauração de Relíquias Culturais Mecânicas, quais são os maiores desafios. O verdadeiro desafio é acertar a regulagem fina, porque esses relógios precisam ativar todos aqueles movimentos decorativos exatamente na hora certa. Não é como montar um brinquedo que você segue o manual e pronto. Mesmo depois de limpar, consertar e remontar tudo, o relógio tem que funcionar com precisão absoluta, dar uma badalada aos 15 minutos, 2 aos 30 e assim por diante. O problema é que se uma única engrenagem ficar um pouquinho fora do lugar, os mecanismos podem disparar antes da hora ou então falhar completamente. Aí a gente tem que desmontar de novo, até encontrar a posição perfeita. Só assim, os bonecos mecânicos vão se mover na hora exata. Entre algumas das medidas que a China conta para a proteção de lugares e relíquias está a Lei do Patrimônio Cultural Imaterial, que entrou em vigor em 2011, e a Lei de Proteção de Relíquias Culturais, adotada em 1991, que tem recebido várias emendas desde então. Além das leis, o povo chinês também valoriza a importância de preservar a ancestralidade, diz a diretora Di Yajin. Nosso presidente disse uma vez que proteger o patrimônio cultural é, na verdade, proteger as raízes da nossa própria nação. Se a herança cultural desaparecer, nossa cultura também desaparecerá. Nesse sentido, para nós, proteger o patrimônio é proteger a nós mesmos, é proteger o nosso próprio povo. Gente, quanta delicadeza! Mas olha só, não é só de história que se faz um país. A China de hoje, tecnológica, firmou uma parceria com o Movimento Sem Terra aqui do Brasil. É isso mesmo. E bora conferir então que cooperação é essa num documentário que acabou de ser lançado. Vamos ver um trechinho de Máquinas Chinesas, Terras Camponesas. Por que só o agronegócio pode ter máquina? Hoje a grande política comercial são das commodities. E essa não alimenta o povo brasileiro. Quem alimenta o povo brasileiro é a agricultura camponesa, é a reforma agrária.
我们那时我小时候是靠牛耕地，逐步的我们改变了，到如今，我们的农村已经完全实现了人机现代化和智能化。A gente está fazendo essa experiência agora de trazer as máquinas para diminuir a penosidade do trabalho, para que a gente consiga também ter uma escala de produção, a gente também consiga dar condições que é necessário para você ter uma vida digna. O que a gente quer não é uma divisão da pobreza, a gente quer a divisão da riqueza, né? Então seria uma democratização das máquinas. 国家现在一步步的发展，我们的日子是越来越好。我们又提出来共同富裕，也就是小康社会一个不能少，富裕路上一个不让掉队。我们走的是共同富裕的道路，也就是说芝麻开花节节高，我们这里翻不了贫。 E a edição de hoje fica por aqui, não sem antes agradecer demais a sua companhia e lembrar que se quiser falar com a gente, anota nosso número. O zap é 11 999 22 9623. Outro recado é que de segunda a sexta-feira, nosso programa tem uma versão em podcast, com entrevistas que aprofundam esses mesmos debates. É só procurar nossa plataforma preferida por Conversa Bem Viver. De qualquer forma, semana que vem a gente está de volta aqui nas telinhas e eu tô te esperando. Até lá. Tchau, tchau.